Ressignificando a Vida, com Rogério Quelucci. Olá, seja bem-vindo à coluna Ressignificando a Vida. E hoje eu vou te contar uma história que eu ouvi essa história quando eu era criança e eu vou adaptá-la para os dias de hoje. Conta a história que um homem alugou um carro e decidiu passear numa região de campo, uma região bem distante da onde ele morava. E rodando por um lugar que praticamente era desabitado, eis que furou o pneu do carro. O homem então desce para trocar o pneu e descobre que não há estepe. Ele fica desesperado, não havia telefone celular, não havia sinal de telefone, e ele fala: meu Deus, ninguém sabe que eu estou aqui, o que será de mim? E agora, nesse fim de mundo? Só que ele olha lá na linha do horizonte, uma casinha pequenininha, num lugar assim, deserto, sem nada em volta, a não ser mato, vegetação, e ele conclui: se alguém mora nessa casinha, com certeza tem um carro, porque é impossível morar num lugar tão distante sem ter um carro. Ele então vai andando na direção do lugar pensando: vou pedir emprestado o estepe. E à medida que ele anda, ele vai criando coisas na sua cabeça. E ele se questiona: mas se o homem que morar lá, que tem o carro, não quiser me emprestar o seu estepe? Terei que oferecer dinheiro para que ele me dê o estepe emprestado. E vou prometer que vou devolver. Darei R$ 100. E ele continua andando e continua pensando: mas e se ele achar que 100 é pouco? Terei que dar 200. E ele continua andando e continua pensando: e se ele achar que 200 também é pouco, desconfiado que eu sou desonesto e que vou roubar o estepe? Terei que oferecer 500. E ele vai andando, e à medida que ele anda, ele vai pensando no pior, em coisas terríveis que o suposto homem, dono de um carro que tem um estepe para emprestar, faria com ele. E depois de andar muito, já cansado, esbaforido de tanto andar, quando ele chega na porta da propriedade, tem um senhorzinho simpático sentado numa cadeirinha ali, fumando o seu cigarrinho de palha, contemplando a paisagem. E quando ele chega ali, o homem, dono do carro alugado, melhor dizendo, que já está transtornado, quando se depara com aquele senhor simpático, diz: é um absurdo me pedir R$ 2.000 por um estepe, eu não pago. E se volta em direção do carro e vai embora. Essa historinha, que como eu disse é muito antiga, ela retrata muito como nós nos comportamos diante dos desafios da vida. Quantas vezes nós começamos a pensar num problema e ao invés de achar a solução, nós focamos mais ainda no problema e aumentamos ele. E a nossa mente criativa, do jeito que é, começa a construir problemas novos, coisas piores, situações desesperadoras, que quando nós nos deparamos, ou a gente perde energia para resolver o problema real, ou a gente não consegue perceber a situação real e a gente fica lidando com fantasias, ou simplesmente a gente foge da situação. Essa historinha me marcou, porque ela me fez ver que eu também faço isso, assim como provavelmente você. Como eu construo coisas que às vezes não existem e desta maneira me cego para a realidade. Portanto, eu quero te convidar a limpar a mente, a tirar as fantasias que nós criamos e olharmos de forma objetiva não para o problema, mas para soluções. O que podemos fazer para resolver os problemas? Quais as atitudes que podemos tomar, quais as posturas que devemos ter, sem fantasias, sem ansiedade, sem construção de coisas que simplesmente não existem, são apenas fruto da nossa imaginação. Então, que tal nós olharmos para este ano que inicia, olhar com uma visão positiva, com uma visão focada na resolução dos problemas reais, que com certeza todos nós vivemos e passamos, sem criarmos grandes monstros em cima de situações que às vezes são do tamanho de um inseto. Vamos olhar para a realidade e não vamos nos desesperar com as fantasias que nossa mente é ávida em criar.